E para falar também desse assunto de plano diretor, o vereador Ivan de Carvalho está aqui. Claro, ele tem participado, assim como os outros colegas vereadores, de todas as audiências, reuniões, etc. tal, mas o vereador também criou uma reunião. O que ocorre é o seguinte, o plano diretor, a discussão sobre a cidade que a gente quer, essa discussão coletiva, né, de a gente encontrar na cidade uma solução e não um problema. Eu ontem, inclusive, comentei numa reunião que aconteceu, nessa segunda reunião, né, audiência pública, dessa abertura do plano, eu comentei que a cidade não é um problema, a cidade é uma solução para nós humanos. A humanidade, do mesmo jeito que abelhas vivem em colmeias, formigas em formigueiros, a gente vive em cidades. 60% a 70% da população mundial de humanos vive em cidades. Então os humanos precisam encontrar uma forma de viver nessas cidades da melhor forma possível, com a melhor qualidade, com a melhor organização, tal. Não existe outro caminho a não ser a cidade, a não ser que a gente parta para a seguinte solução: não vamos mais procriar seres humanos no planeta. Se a gente chegar a essa decisão, nós podemos começar a pensar que não existirão cidades. Se a gente pensar da forma como hoje se comporta a humanidade, em 2050, no Rio mais 20, já foi decretado que não sei quantos milhões, mas 75% da população mundial vai estar vivendo em cidades. Então a cidade não pode ser um problema, a cidade tem que ser uma solução. O plano diretor, ele segue uma legislação, tem até uma NBR, uma norma técnica para execução, porque o Estatuto da Cidade determinou e tal, que tem 2 artigos na Constituição que exigiram para cidades de mais de 20 mil habitantes. Então tem uma regra de fazer o plano. E eu sou um cara que gosto muito de viver também um pouquinho fora da regra. A regra é muito bom para você fazer a coisa boa. Só que para fazer o ótimo, você tem que sair da regra. Então eu acho que a gente tem que procurar alternativas. E eu acho que a Câmara, além de ter a participação dela dentro do Conselho, dentro daquelas regras que vão ser as audiências públicas, ela deve procurar a população. Eu acho que um exemplo disso foi quando a gente fez na água. Quando a gente foi fazer audiência pública, não só nos espaços públicos, mas no Bar do Bomba e Vicente de Carvalho, nos salões das igrejas, e aqui aí sim você vai diretamente com a população. E eu acredito que a questão do plano diretor é muitas vezes discutida de forma territorial, em locais. E é isso que eu acho que, eu entendo que a discussão segmentada, ela vai ser muito mais produtiva, porque pessoas iguais podem produzir uma proposta. E essa proposta, assim, formulada, defendida, com bons argumentos, pode ser contraposta por outra proposta, numa reunião de um plano diretor. Em vez de você ficar com um debate de uma pessoa que acha que é assim, com outra pessoa que acha que não é assim. Então eu entendo que debate de ideias é muito mais importante do que o debate de pessoas aqui. Então essas ideias têm que ser construídas. O que eu, como vereador, percebo? Que a audiência pública, ela não preenche a necessidade da sociedade como um todo. Por que ela não preenche a necessidade da sociedade? Ela não preenche porque tem as pessoas, e você já viu nessas duas discussões, pessoas que estão preocupadas em pôr o seu ponto de vista, ou até desfazer de outro ponto de vista. E, na verdade, o que nós precisamos criar junto com a sociedade são propostas. E estas propostas, sim, deverão ser levadas às audiências públicas. Porque deixa de ser a opinião de uma pessoa que acha que tem que ser assim, ou de uma pessoa que acha que tem que ser de outro jeito, porque ele entende de uma forma. Nós temos que fazer o quê? Juntar a sociedade e discutir juntamente com a sociedade, com segmentos, e eu acho que nessa hora, Lê, você tem que pôr iguais para discutir, porque você não constrói uma proposta, por exemplo, eu estou agora, primeira abertura, com corretores de imóveis. Por quê? Porque eles têm os interesses deles, que são válidos. E eu quero fazer uma segunda com ambientalistas, que têm os interesses deles, que também são válidos. E uma terceira com o pessoal que pega resíduo sólido, ou se não com o pessoal da cultura. Porque eu, como vereador, representante da população, eu tenho que levar a vontade dessa população para dentro da votação. E é isso que eu preciso conhecer. É para isso que eu estou me dispondo. Onde vão morar os pobres?
Vamos lá. Essa é a pergunta. Por quê? Porque o preço do terreno vai lá para cima. Fala, não tem mais terreno, então vamos subir preço. Não tem mais casa. Hoje, uma casa que quem pagou 100 mil, isso o Ivan que é bastante do meio, quem pagou 100 mil reais numa casa há 5 anos atrás em Bertioga, seguramente essa casa, não estou dizendo que você consegue vender por isso, mas se diz que está 200 mil. Né? O meu barraquinho, o meu poisézinho, por exemplo, lá no Maitinga, não vou falar valores aqui, mas conversando com a vizinhança, dobrou de preço, pelo que os vizinhos estão vendendo, negociando, etc. Tal. Que pobre que vai ter 100 mil para dar num terreno, 250 mil para comprar uma casa de 2 quartos? Então, Ivan, onde vão morar os pobres de Bertioga? Interrogação, eu diria valor. Nós vamos ter que fazer em Bertioga escolhas. E quando a gente fez a escolha de preservar 94% do nosso território, nós optamos em ter 6% dele. Se as leis ambientais fazem essa regra, nós temos que jogar o jogo dentro da regra. Então, nós não temos que ter Bertioga uma cidade de ricos, mas Bertioga tem que ser uma cidade rica. Bertioga não pode ter uma população pobre. Bertioga tem que ter uma população rica. Mas você sabe que a maioria é pobre, né, Ivan? Veja bem. Esse é o desafio, Ale. Qual é o desafio? Eles já estão aqui, eles não vão vir. Né? Então, mas qual é o desafio? Só que se a gente continuar usando o solo da forma como está sendo usado, sem fiscalização, atraindo mais pessoas para morar aqui, da forma como vem, sem controle, nós vamos estourar isso, porque como você colocou, não tem filho. Que nós precisamos conscientizar a população que está aqui, falar assim, você veio para cá, vim. Não dá mais para convidar teu irmão, teu primo, teu colega para vir. Não dá mais. Bertioga tem que ser bom para quem mora aqui. Então o que acontece? Nós temos que começar a dar solução e transformar os pobres daqui, não vou dizer em ricos, mas nós temos que fazer uma justiça social maior para que a gente possa ter, essas pessoas possam ter sim a sua casa aqui. Só que nós vamos ter que ter escolha. Bertioga não é para ter uma população, estourar a população. Então nós vamos ter que ter dificuldade sim, para que pessoas que não estão hoje aqui e que venham para cá no futuro, saibam das dificuldades que vão ter que encontrar aqui. E nós vamos ter que resolver internamente essa questão. Então a população, e aí eu vejo duas coisas, nosso território, ele tem que ser bem mais ocupado. Nós temos que legalizar áreas que hoje não estão legalizadas, revitalizar a ocupação de áreas que estão muito mal ocupadas, tá certo? Porque você tem espaços aí, vai ter que se pensar em alguma verticalização, vai sim, porque é impossível você não ter uma cidade que tenha uma população, que não abrigue essa população de alguma forma aqui, então vai ter que pensar nisso, e ao mesmo tempo nós vamos ter que transformar essa população que está aqui, e aí vem a educação, vem a cultura, vem tudo aquilo para transformar quem está aqui em pessoas melhores, mais produtivas, com mais resultado, com uma série de coisas. Agora, nós vamos ter que ter uma cidade, sinceramente, Ale, o que eu vejo aqui, todo mundo fala assim, qual que vai ser o futuro econômico de Bertioga? Atividade econômica não poluente, não sei o que, nada. Eu fico pensando, eu falo, sabe qual que é o grande negócio de Bertioga? A gente ser uma cidade dormitório, mas uma cidade dormitório boa, para o cara vir aqui, morar em Bertioga e trabalhar em Santos, trabalhar em Guarujá, pegar uma lancha através do Rio Itapanhaú com transporte, lendo aqui, ser um transporte hidroviário de excelente qualidade, indo trabalhar em Santos e voltando aqui para viver. O maior produto que nós vamos ter aqui econômico vai ser qualidade de vida. Esse é o grande produto, esse é o grande, o que pode fazer a economia da nossa cidade nos próximos 20 anos. Mas para isso a gente vai ter que fazer escolha sim, vai ter que educar essa população que está aqui e vai ter que acabar com a pobreza aqui. Não adianta, Bertioga não vai poder ser uma cidade de pobres. Bertioga não é. Nós temos que transformar a população numa população rica. Essa é a solução.